turma 601. Essa semana estaremos estudando através das videoaulas que eu vou enviar para vocês e também pelas atividades que serão colocadas no portal da escola. Nós daremos continuidade ao assunto sobre edição e nessa aula de hoje nós estaremos estudando sobre as propriedades da edição. Valeu, bons estudos e até mais! Então vamos iniciar o estudo das propriedades da edição. A primeira propriedade é a propriedade associativa. Associativa vem de associar, que significa juntar. Um dos recursos que a gente pode utilizar para juntar parcelas de uma adição é o uso dos parênteses. Então eu coloquei assim, parênteses para associar, ou seja, juntar as parcelas. E aí eu coloquei então dois exemplos. Observem que esses dois exemplos eles possuem as mesmas parcelas. Observem. Só que no primeiro exemplo eu associei as duas primeiras parcelas como parênteses. Isso significa que eu devo iniciar a resolução pelos parênteses. Então o que eu fiz? Eu peguei e somei 12 mais 8, que deu 20, baixei a terceira parcela e no final eu acabei somando essas duas para chegar ao resultado final. E obtive 25. Na outra adição, eu associei as duas últimas parcelas. E como eu falei antes, inicio primeiro pelo parênteses e fazendo isso, então eu repeti o 12, somando com a soma das duas parcelas que estão dentro do parênteses, que deu 13. E para terminar, somamos as duas últimas parcelas aqui, que deu 25. Observem que, mesmo eu associando de maneiras diferentes, eu obtive o mesmo resultado. Isso tem que ocorrer sempre. Outra maneira de se utilizar a propriedade associativa é sem a utilização do parênteses. Então aqui eu coloquei uma adição com 5 parcelas, e o número de parcelas não importa, pode ser, sendo de 3 ou mais, nós utilizamos a propriedade associativa. Então aqui nós temos 5 parcelas. A opção aqui foi aquela opção que a gente facilita o cálculo mental, como por exemplo, eu peguei a primeira parcela e somei com a terceira, porque eu observei que o 7 com o 3 vai dar 10, o que vai arredondar o número, vai ficar um número bom de continuar o cálculo. Então 27 mais 13 dá 40, e o 60 com o 40, que dá 100, que também facilita bastante. E por último, daí, é claro, repetindo a parcela que era o 50, que não tinha com quem somar, se eu observar as 3 parcelas, eu posso inclusive fazer de uma vez só, por serem valores arredondados e que é fácil de efetuar o cálculo. Então 40 mais 100 é 140, mais 50, 190. Então, com as mesmas parcelas, a gente pode associar de outra maneira. Eu optei em associar as duas primeiras parcelas, onde eu obtive 87, depois associando as outras duas 63 e repetindo a última parcela. Depois, aqui vocês podem observar, se a gente comparar com o cálculo anterior, aqui nós já temos um cálculo que de repente vai demorar um pouquinho mais a ser feito que o anterior, por não se tratar de números que terminam em zero, que é um arredondamento mais bacana de se fazer a soma. Então mesmo assim eu optei em somar essas duas, que deu 150, e repetir a última parcela e finalizei somando essas duas. Chegamos a 190. Agora, o que é importante? Importante é também observar que o resultado encontrado na primeira é igual ao da segunda, beleza? Isso também nos garante que não ocorreu erro, que não pode acontecer resultados diferentes, já que a gente viu, né, que a gente trocando a ordem, já lá na primeira vez que a gente associou, os resultados devem ser iguais. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, uma coisa que tu tem que cuidar bastante, qual foi das duas contas, qual foi a que ficou mais fácil de se resolver? Então, aí tu pode optar pela melhor maneira quando tu for resolver a adição de parcelas.
Feito isso, a gente pode chegar ao conceito, aquele conceito que nós encontramos daí na maioria dos livros, mas a gente observou pelo exemplo. Então eu coloquei assim: então, em uma adição com 3 ou mais parcelas, podemos associar de maneiras diferentes, a soma será sempre a mesma. Bem, pessoal, então vamos agora para a próxima propriedade da adição, a propriedade comutativa. Propriedade comutativa, comutativa vem de comutar, que significa troca. Isso aqui é uma coisa interessante, a gente vai buscar no dicionário o significado da palavra, porque pode nos ajudar a não esquecer mais quando a gente tem que trabalhar uma propriedade ou outra, porque elas são muito parecidas e não confundir na hora de resolver. Então, assim, comutar é troca. O que é a troca? É troca da ordem das parcelas. Eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente ver isso. O primeiro exemplo, eu tenho a soma de 2 parcelas, 7 mais 1517. Somando as duas, eu vou ter 1524. Observa que a segunda são as mesmas parcelas, só que a ordem está trocada. Então, por isso que eu falei troca, ó, tenho que cuidar, comutar é troca. 1517 mais 7 dá 1524. Importante, trocar a ordem das parcelas não altera o resultado, tem que ter o mesmo resultado. Sempre vai dar o mesmo resultado. Então, se eu obtive um valor lá e outro diferente aqui, algum erro eu cometi. Ou na primeira ou na segunda, tem que revisar. Então, a partir desses 2 exemplos, a gente determina o conceito, que é a ordem das parcelas não altera a soma. Elemento neutro é mais uma propriedade da adição. O exemplo que eu coloquei é 17 mais 0, que é igual a 17. Observe que, independente do número que eu somar com o 0, eu sempre vou obter o próprio número. Tá? Sendo assim, a gente chega na definição de elemento neutro, que é em uma adição de um número natural com o 0, a soma sempre será esse número que eu estou somando.